Olá, discentes. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de assistência de enfermagem em oncologia. Quem está falando com vocês é a professora Tereza. E nesse momento nós vamos visualizar um pouquinho sobre o estadiamento clínico da parte oncológica, certo? Irei compartilhar aqui o material para vocês. Peço desculpa, né, por presença dessas minhas tosse, né? O nariz, estou um pouco resfriada, que faz com que frequentemente eu tenha esses reflexos. Nesse momento, eu quero compartilhar com vocês sobre os principais tipos de câncer, né? A gente já visualizou como é que se dá origem às células cancerígenas, como elas são interpretadas, quais são o estadiamento clínico dessas células, como é o diagnóstico, né? E agora nós vamos visualizar um pouquinho sobre os principais tipos de câncer, né? O PDF que já enviei para vocês, página 35, vocês vão conseguir visualizar o que eu estou mencionando aqui, certo? O câncer, ele pode literalmente surgir em qualquer parte do corpo. Alguns órgãos são mais afetados do que outros, e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por diferentes e diferenciados tumor, um mais, outro menos agressivo, né? Nós temos o câncer da cavidade oral, a boca, que ele é o câncer que afeta os lábios, a parte interior da cavidade oral, vai incluir as gengivas, mucosa, palato duro, língua, assoalho da língua e as amígdalas. O câncer de lábio, né? Ele é o mais comum em pessoas brancas. Ocorre mais frequentes no lábio inferior e está associado a quadros de exposição solar, como, por exemplo, ao tabagismo e ao etilismo. Aqui eu tenho um exemplo para vocês do câncer de boca, né, que está na região do assoalho da língua, né? Então, é considerado uma neoplasia que necessita de intervenção, né? É nítido visualizar que começa com uma formação de crescimento de células descompensadas e vão se evoluindo, né, a comprometer a região, né? O câncer de boca, que está um exemplo, né, da imagem, o câncer de boca no diagnóstico precoce e o câncer de boca no diagnóstico tardio, certo? Eu tenho também o câncer de colo de reto, intestino, ou câncer coloretal, que ele vai abranger tumores que acometem o segmento do intestino grosso, né? O colo e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, é curável. Quando detectado precocemente e quando ainda não atingiu outros órgãos. Grande parte desses tumores se iniciam a partir de pólipos, que são pequenas células que estão em inflamação, e vão se desenvolver uma lesão que pode crescer na parede interna do intestino grosso. Uma maneira de prevenir o aparecimento do tumor é a detectação e a remoção do pólipos antes de eles se tornarem malignos, certo? Aqui há um exemplo para vocês de como se dá, né? Aqui é um pólipo na porção do colo do reto, e ele vai evoluir para o crescimento estadio, né? Então, vai comprometer toda aquela região. O câncer de esôfago, que no Brasil
o câncer de esôfago figura-se entre os 10 mais incidentes. Então, entre o, os 10 tipos de câncer mais presentes na população brasileira, o câncer de esôfago ele se encontra no sexto lugar, entre homens e mulheres, né? É, o tipo de câncer de esôfago, ele é mais frequente, é o carcinoma de células escamosas, que também pode ser chamado de carcinoma escamoso, ou carcinoma epidermoide, ou carcinoma espinocelular. Ele é responsável por 96% dos casos. Outro tipo, o adenocarcinoma, ele vem aumentando significativamente, certo? Então, é um dos cânceres bem presente na população. Aqui está um exemplo, né, do câncer de esôfago, por meio de imagem, né? Então, vocês conseguem visualizar que tem células em alteração, em formação e acabam lesionando, aquela região, certo? O câncer de estômago, os tumores do estômago, eles se apresentam, predominantemente na forma de três tipos histológicos, como por exemplo, adenocarcinoma, linfoma e sarcoma. O pico, né, de incidência se dá em sua maioria em homens por volta dos 70 anos de idade. Cerca de 65% dos pacientes diagnosticados com câncer de estômago têm mais de 50 anos. E no Brasil, esses tumores apresentam, né, no ranking, no terceiro lugar de incidência entre homens e em quinto lugar na incidência entre as mulheres. E os dados estatísticos revelam declínio da incidência em diferentes países, incluindo o Brasil. Aqui eu tenho um exemplo do câncer de estômago, né, que ele vai atrelar a região das mucosas do estômago do ser humano. O câncer de mama, que é o segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama, ele é o mais comum entre as mulheres. Ele, se diagnosticado e tratado precocemente, o prognóstico, né, a evolução do quadro é bom. O envelhecimento é o seu principal fator de risco. Fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher, como, por exemplo, menarca precoce, não ter filhos, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, uso de anticoncepcionais orais, menopausa tardia, terapia de reposição hormonal estão bem estabelecidos em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. Aqui nós temos, né, a formação do câncer das células do tumor, né, que vai se formar neoplasia na região da mama. E como vocês é de conhecimento, o diagnóstico das neoplasias do câncer ele vai vir de acordo com exames de imagem, né? Então, não existe mais, principalmente no câncer de mama, averiguar se a informação de que com o exame de toque, né? O autotoque, a mulher auto se tocar, ela vai conseguir detectar e ali não necessita fazer exames como ultra, mamografia. Hoje é bem explícito defender, o Ministério da Saúde defende que a mulher, ela, além do autoexame, o autoexame, ele é considerado o conhecimento da mulher relacionado ao seu corpo, mas não é considerado um exame de eficácia para se deixar sem necessidade a mamografia e a ultramamária, certo? Então, é preciso fazer a mamografia e a ultrassonografia.
O câncer de pele, o tipo melanoma, o melanoma cutâneo, ele é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos, células produtoras de melanina, substâncias que determinam a cor da pele e tem predominância em adultos e brancos. O melanoma, ele representa apenas 4% das neoplasias malignas da pele, sendo o tipo mais grave devido à sua alta possibilidade de quê? De metástase. O prognóstico desse tipo de câncer pode ser considerado bom, se detectado nos estados iniciais. Nos últimos anos, houve uma grande melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma, principalmente devido ao quê? À detectação precoce do tumor. Aqui eu tenho um exemplo, né, de imagem do câncer do tipo melanoma, o carcinoma basocelular nodular, que ele vai formar queratose actínea, carcinoma espinocelular, que está também em crescimento, e propriamente o melanoma, né? Que também é um dos cânceres bem incidentes na população brasileira. Outro câncer bem considerado presente, que está bem presente na população da terceira idade, é o câncer de próstata, já que ele é uma cerca de 3 quartos dos casos do mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado na taxa de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos de diagnóstico de exame, pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A maioria, porém, cresce de forma tão lenta que leva cerca de 15 anos para atingir pelo menos 1 centímetro cúbico, que não chega nem a dar sinais durante a vida e nem ameaça a saúde do homem. Ele que é um dos cânceres bem presentes, né, na população masculina, que é o aumento considerado de crescimento da glândula, né, e esse tumor, se não tratado de forma rápida, ele pode lesionar outros órgãos e pode chegar à morte. Porém, estudos afirmam que quando se atinge, né, a próstata, nós temos a identificação de que para se lesionar outros órgãos vai se demorar, né? Por isso que existem homens com câncer de próstata, que muitas das vezes ele não vem nem a óbito pelo propriamente o câncer de próstata. Ele vem por outras condições patológicas, porque na maioria das vezes se tem um crescimento de forma lenta, né? E não chega a ser ameaçador na saúde do homem. Aqui eu tenho um exemplo na imagem, né, de uma próstata normal. E aqui eu já tenho a próstata com tamanho alterado, né? Evidenciado justamente pelo condicionamento de que crescimento desorganizado de células, que vão se formar em um câncer, né? Então, aqui é a próstata, uma próstata normal, e aqui é uma próstata com neoplasia. Aqui é a bexiga e aqui é o canal uretral. Então, observem que quem tem câncer de próstata vai ter desvio de uretra. Além disso, o paciente ele vai ter dificuldade de urinar. Então, por isso que é utilizada uma sonda vesical de demora na maioria dos casos. E por isso que o paciente ele sente muita dor,
Por quê? Porque o percurso ele fica muito estreito. Olha aqui a bexiga e aqui a uretra normal. A uretra normal eu consigo, né, visualizar ela bem larguinha, sem nenhuma dificuldade, nada comprimindo. Já na posição aqui com o câncer de próstata presente, eu já vejo a parte da uretra bem comprimida, certo? Nós temos o câncer de pulmão, que ele está associado ao consumo de derivados do tabaco, né? Altamente letal, sobrevida média cumulativa total em 5 anos, varia entre 13% e 21% em países desenvolvidos e entre 7% e 10% nos países em desenvolvimento. No século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis em todo o mundo, né? Como eu costumo até falar, né? Quando se compra o cigarro, na carteira de cigarro, ele é altamente informativo, né? Ele fala sobre os efeitos colaterais, podemos descrever dessa forma, do uso do tabaco, né? Isso nós estamos falando apenas do tabaco, mas existem os outros tipos de cigarros. E o câncer de pulmão, ele vai ser um dos principais causas de morte hoje e que sim são evitáveis, né? Aqui eu tenho um pulmão detectável com neoplasia. Eu tenho um pulmão totalmente saudável e tenho um pulmão comprometido, né? E é bastante importante trabalhar o segmento de quê? Que é aquela pessoa que fumou há 10, 15 anos, mesmo que ela abandone, o organismo ele tem uma boa condição de se recuperar, né? A partir de 30, 60, 120 dias, vai apresentando melhora no quadro clínico, né? Não vai chegar a ficar 100% como um pulmão de uma pessoa que nunca fumou ou nunca teve a presença de fumantes, né? Porque o fumante também é aquele que está ao lado daquele que está fumando, né? Então, ele vai conseguir sim eliminar algumas toxinas. Câncer do colo de útero, muito presente na população brasileira, principalmente do sexo feminino, né? Que o homem, né, inclusive, não tem útero, né? Então, ele é muito presente. Também é chamado de câncer cervical. Ele demora muitos anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são descobertas facilmente no exame preventivo, né? Conhecido como o exame de Papa Nicolau. E isso é importante, a sua realização periódica a cada 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos negativos, né? Então, a mulher ela precisa estar em rastreio, observando, fazendo exames, para que se possa visualizar como é que está a saúde do colo do útero. A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção pelo papiloma vírus humano, que pode contribuir, né, que é o HPV, em alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores malignos. Temos a parte da leucemia, que também é um tipo de câncer, que é uma doença maligna nos glóbulos brancos, nos nossos leucócitos. A sua principal característica é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substitui as células sanguíneas normais. Exemplo, a medula óssea, ela produz as células que dão origem às células sanguíneas, que são glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e a plaqueta, né? Então, existe o câncer de leucemia, que é uma doença que vai atacar os nossos glóbulos brancos, e a sua principal característica vai ser o acúmulo de células jovens anormais na medula, ou por isso que se considera, né, a cura para a leucemia uma doação de uma medula óssea que seja compatível. Aqui eu tenho. é, uma amostra de uma coleta laboratorial de
de sangue, né? Uma pessoa, um indivíduo normal. Aqui está as hemácias, aqui está leucócitos, glóbulos brancos, e eu não tenho evidência de alterações. Já na leucemia, eu consigo ver descompensado alterações, de células. Aí vocês podem falar, mas professora, essas aqui não são iguais a essas. Aqui está demonstrando processos infecciosos. Então, o meu corpo, ele tem constante contato com micro-organismos. Por exemplo, eu sou uma pessoa autoalérgica. Eu sou alérgica a pó, a poeira, né? Eu sou alérgica, por exemplo, a, é, a mudança de clima, de algo bem. Estou num canto quente, de repente eu entro num canto frio, ou vice-versa, até dentro do carro eu já sinto alterações. Então, fisiologicamente, o meu corpo ele já vai ter as minhas células, de defesa, que vai ter que realizar, certo? A briga, né? E aqui eu já tenho a consideração da leucemia, que são as células que vão atuarem em alterações, né? Em decisões de quê? Que precisa combater o agente, mas não se consegue, certo? E aí, o câncer, como você viu, ele pode surgir, né? Em qualquer parte do nosso corpo. Existem mais de 100 tipos de diferentes cânceres. Cada um com características clínicas, e biológicas diversas, que devem ser estudadas para que o diagnóstico, o tratamento e o surgimento sejam adequados. Ainda existem muitas ideias erradas sobre, por exemplo, a doença. A palavra câncer em si, ela traz em si alguns mitos. Muitas vezes, a má interpretação de fatos relacionados é, ao câncer ou uma generalização de um caso isolado da doença. Assim como especulações acabam por fazer com que essas ideias ou até mesmo crenças se apresentem como verdades. Todo profissional de saúde, ele deve ter conhecimento sólido sobre o câncer para que possa informar, cuidar e encaminhar corretamente seus pacientes. Face à gravidade da situação do câncer como um problema de saúde que atinge toda a população, todos os profissionais de saúde, em maior ou menor grau, são responsáveis pelo sucesso das ações de controle da doença, certo? Então, aqui tá algumas informações. E aqui eu tenho para vocês a estimativa que se tivermos em 2023, vamos ter uma nova estimativa do câncer em 2026. E aí, né, porque ela tá válida até o ano 2025, a estimativa, ela é a principal ferramenta de planejamento e gestão da área oncológica no Brasil, fornecendo informações fundamentais para a definição de políticas públicas. Eu tenho o tumor maligno como a parte mais incidente, né, no Brasil, como, por exemplo, o câncer de pele, a parte de câncer de estômago, pulmão, colo do reto. E uma alta incidência, em primeiro lugar, ficou o câncer de pele, segundo lugar, o câncer de mama, e em terceiro lugar, o câncer de próstata, né? Então, tem uma incidência por região. A condição feminina, né? O mama, ele está muito presente na região sul e sudeste, mas, por exemplo, nós conseguimos visualizar na nossa região presente muitas pessoas acometidas pelo câncer de mama também. O câncer de próstata, né? Sul e sudeste. Colo retal também, sul e sudeste. E na região norte e nordeste, as maiores incidências são próstata, câncer de mama feminino e colo de útero, né? Então, nós temos dois tipos que acometem a mulher no segundo e terceiro lugar do ranking, do Instituto Nacional do Câncer. E aí, eu tenho vários fatores que explicam a participação do câncer na mudança do perfil e do adoecimento da população brasileira. Entre eles, podemos citar a maior exposição a agentes cancerígenos,
Os atuais padrões de vida adotados em relação ao trabalho, a alimentação e ao consumo, de modo geral, eles expõem os indivíduos a fatores, né? Agentes químicos, físicos, biológicos, resultantes de mudança no estilo de vida da pessoa e do processo de industrialização cada vez mais intenso. O prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento da população estão relacionados com a redução do número de filhos nascidos, né? A melhoria das condições econômicas e sociais, refletindo também na melhoria de saneamento das cidades, a evolução da medicina e o uso de antibióticos e vacina, o aprimoramento dos métodos para se diagnosticar o câncer, aumento no número de óbitos pela doença, melhoria da qualidade do registro da informação. Então, atualmente registra-se o aumento da incidência de câncer associada ao melhor nível socioeconômico, como mama, próstata, colo e reto, e ao mesmo tempo em que se observam taxas de incidências elevadas de tumores, geralmente associados à condição social menos favorecidas, colo do útero, estômago, cabeça e pescoço. Próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer. É possível ou não prevenir-se para o câncer, certo? Aguardo vocês para se aprofundarmos mais na disciplina de assistência de enfermagem oncológica.